esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. E devido a isso, o elemento da equipe também tem que ficar esperto. E a gente vai observando assim que muitas vezes a pessoa, por morar nos grandes centros, ela acha assim que ela é qualificada. Mas aquele mateiro que não tem muita cultura escolar, ele conhece tantas coisas e é tão mais esperto para sobreviver. Então, na nossa equipe é a mesma coisa. Cada um de nós é que tem que nos tornarmos espertos. Espertos quer dizer assim, vivo, melhorar nossa vivacidade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é infantilidade. O ser humano, diante da criação, ele é infantil. Tem um ensino de Jesus que fala assim que para entrarmos no reino do céu, então o espírito humano tem que tornar-se infantil. E através dos milênios, nós vamos aceitando as coisas, não vamos verificando como nós somos. E devido a isso, a pessoa tem que ter agora o conhecimento. Tem que estudar os livros, ser uma pessoa que tem um conhecimento dos ensinos. A única possibilidade de nos tornarmos infantil é essa condição, com o conhecimento. Faltou o conhecimento, hoje, para o ser humano, ele ficou bobo. O bobo aí quer dizer assim, ele segue qualquer orientação. Ele não vai percebendo que ele tem um propósito de vida. Se ele não tem um propósito de vida porque não conhece os ensinos, vem qualquer um e pega pela mão e vai levando a pessoa. Dá a informação à pessoa, qualquer informação, e a pessoa fica pensando naquela informação, sem perceber que aquela informação, aquele que a deu, não tem nenhum conhecimento. É assim nossa vida. O tempo é determinado pelo Criador. E é bem importante assim. Porque a falta de segurança que a pessoa tem na vida é porque ela está longe da luz. O longe da luz quer dizer assim, não conhece os ensinos. E é bem importante, porque aquela expressão que a pessoa acha que vai dar tudo certo, aquele agricultor, ele não acha que vai dar tudo certo. Para ele ter uma colheita no período seguinte, ele tem que ir arar a terra. É físico. E ele tem que saber a época certa para poder vir a chuva que possibilita os frutos. Então nós estamos caminhando assim pela vida como descuidados. Aquela condição bem importante que tínhamos que ter de vivacidade. Nós achamos assim porque temos agora um recurso financeiro, ou porque moramos no bairro, ou porque realizamos muitas coisas externas. Nós achamos que somos evoluídos. A evolução é medida de dentro. Como é que eu sou por dentro? Vivo comigo. A minha perspectiva. Eu tenho que ir trabalhando e observando como é que eu estou utilizando no meu corpo. E cada um é que tem que observar assim que o carro é a cópia do corpo. Aquele que utiliza daquele veículo para sobreviver, ele faz a manutenção e ele vai vendo as partes fracas que o carro vai apresentando e ele vai procurando fazer a manutenção. Nós só percebemos o nosso corpo quando ele está doente, com dores. Mas é o corpo que nós habitamos. Ele é o nosso instrumento. Infantilidade. É bem importante entrarmos na condição de naturalidade. E o natural não é andar descalço, não comer isso ou não comer aquilo, ou só comer aquilo outro. Não é isso. É viver de acordo com a natureza. E observando, para vivermos, nós temos que utilizar o nosso corpo. Ver o que o nosso corpo está necessitando, se está possibilitando a harmonia para esse corpo. Então, infantilidade é esse trabalho. É bem importante assim. A pessoa sabe assim que, durante a vida, para a pessoa ter um conhecimento, ter uma profissão, ela tem que esforçar-se para ter aquele conhecimento.
ela é que tem que esforçar-se. Ela tem que procurar uma maneira que precisa de ter na memorização daqueles conhecimentos. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, temos que ter o mesmo conhecimento com as leis que o Criador instituiu. É físico. Se nós descuidarmos, nós não voltaremos. É bem simples assim. A responsabilidade é individual. Nós achamos assim que vai dar certo. Através dos milênios, nós fomos orientados que não precisa de preocuparmos, que vai dar certo, que outra pessoa pode fazer alguma coisa para a minha vida. Nós vamos acomodando. Ninguém pode fazer nada para outra pessoa. A gente vai observando assim, de pequenininho a criança. A mãe pode fazer alguma coisa para aquela criança, para o seu corpo de matéria grosseira. Mas a índole daquela criança, se ela não foi moldada, não dá conta de arrumar. É de dentro que aquele vai arrumar. E a gente vai observando assim que nós vamos repetindo. Nós não vamos observando o que é bom para a minha vida. Porque eu não conheço os ensinos. Se eu conhecesse os ensinos, eu saberia assim, que aquilo que fizeres a um de seus semelhantes, a ti estará fazendo. Quer dizer, a mim mesmo eu faço, porque eu fico preso àquilo que eu fiz. Então, o conhecimento dos ensinos é para essa finalidade. Assim é em todos os sentidos. Então, o nosso conhecimento tem que estar numa condição bem importante assim, de saber antes aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos vendo. Nós temos a facilidade da fantasia. A fantasia é um trabalho do cérebro, que nós vamos julgando que vai dar certo. Mas o cérebro sempre tem as justificativas. Tem aquela expressão muito importante assim que fala pagar o preço. Pagar o preço é aquela condição daquele profissional que quis melhorar no seu setor de trabalho, que quis melhorar numa condição de mudar de profissão. Ele fez o curso à noite, ele pagou o preço, ele continuou levantando bem cedinho, passou por um período de ter que deitar mais tarde e muitas vezes sem alimentos, e muitas vezes exaurido. Pagou o preço. Então nós vemos assim as pessoas somente na parte da matéria grosseira. O sucesso, aquilo que ela conquistou. Mas nós não vemos o preço que foi pago. Isso é bem interessante. Nós só temos a facilidade de ver o externo, o aparente. Não vemos por dentro. E também, muitas vezes, não queremos pagar o preço. Continuar na fantasia. A infantilidade é um estado de pureza. Essa pureza é bem importante assim. Se não tiver a pureza no relacionamento, a gente pode observar assim, com os animais, com criança. No tratamento de uma pessoa, aquele profissional, se ele não tiver a pureza, não melhora a qualidade daquelas células. O animal rejeita a pessoa que não tem a pureza. Ele não aproxima. Se nós estamos descuidados e aproximamos de qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós estamos entorpecidos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se o outro vem nos relatar qualquer coisa, nós estamos entorpecidos, porque nem temos o conhecimento para contradizer ou para explicar aquelas informações estão erradas. Nós achamos assim que se temos o pão, não precisamos de mais nada. Mas tem um ensino bem importante que fala assim, não só de pão vive o homem. Isso é bem importante assim. Se nós não tivermos um valor por dentro, não tem referência. Isso é físico. O filho some, os conhecidos somem, o valor por dentro. E esse valor não é só o que possibilita a comida e a bebida. Tem que ter um valor diferente. Aquele profissional que trabalha com saúde, se ele não melhora a qualidade das células, também ele fica sem pessoas para o atendimento.
Se aquela pessoa não melhora dentro dela, os animais somem de primeira fase. Depois os próprios familiares saem de perto. Isso é físico. A pureza. Precisamos de fazer uma diferença, porque muitas informações que nos chegam é que o amor de Jesus é um amor brando, é um amor permissível. Não é um amor brando nem permissível. É um amor firme e definido. Tanto é que tem muitos relatos. Ele tira os camelôs do templo, ele expulsa. E depois tem um outro relato bem importante assim, de uma mulher que caminha com ele o dia inteiro, falando da vida dela, e ele no final do dia ele fala para ela que ela falou, mas não pediu a ele nenhum conselho, mas ele ia dar a ela uma orientação, que era para que ela mudasse de cidade, de profissão, e não falasse nada do seu passado. Isso é físico. Então, pagar o preço. Temos que fazer o esforço, nos tornarmos melhores. E é bem importante, a gente vai observando assim, com as pessoas que a gente conhece, que não estudam o livro Na Luz da Verdade, estão sempre inseguras para todas as coisas, para todas as finalidades, não apresentam uma segurança, uma determinação, não apresentam uma coerência. Aquele que estuda, ele vai apresentando aquela condição bem importante, de caminhar com os pés no chão. Isso é bem importante, essa referência de falar assim, com os pés no chão, toda época a gente ouviu. A criança, os sonhos da criança, aí então vem o adulto e fala, põe os pés no chão. Mas quando a pessoa já se encontra envelhecida, continua sonhando, não tem salvação, não tem base. Isso é físico, porque para todas as coisas na vida, a pessoa tem que ter base. Aquela criança é promovida na escola porque ela ficou com as informações que foram ministradas. Aquele aprendiz continuou trabalhando porque ele apresenta boa vontade. Ele pode apresentar uma limitação nas assimilações das informações que aqueles mestres estão dando a ele. Mas como ele tem boa vontade, ele continua. Aquele que tem mais facilidade de aprendizado passa a ter uma responsabilidade maior. Para nós termos uma segurança interna, física, verdadeira, é o conhecimento dos ensinos, porque um conhecimento interno dá para a pessoa a segurança, a determinação. Aquele mestre que trabalha naquela obra, ele sabe da proporção. E quando chega o aprendiz, ele vai ensinando na proporção. Depois ele deixa fazer uma função sozinho e ele confirma a função que foi feita. Então o que acontece? É assim que nós tínhamos que fazer com os ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que nós temos facilidade de cair na fantasia, de achar que. A gente vai observando assim, se tivéssemos achando que estávamos evoluindo, então estaríamos também cuidando melhor do nosso corpo. Não precisaríamos de ter agora orientadores, que é aquela condição assim de pegar na nossa mão, ou de dar uma orientação, ou de nos perguntar alguma coisa sobre nós, se a pessoa não tem saúde, não tem saber, e também não teria como nos auxiliar se nós estivéssemos passando por uma limitação. Então o que acontece? Nós passamos a dar referência para essa pessoa, nós passamos a explicar para essa pessoa. Cada um é que tem que fazer o trabalho assim, para essa condição bem importante da infantilidade, que é a pureza. E nós conhecemos muitas crianças que não tem nada de infantil. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a infantilidade não está relacionado à criança. E é bem grave assim a gente ir descuidando na vida. É aquela condição assim que muitos falam assim, se eu estivesse no lugar dele, eu teria que ter um comportamento coerente, porque nós sempre temos uma facilidade de pôr a mão na cabeça do outro, achando assim que o outro não tem culpa. Nós sabemos assim que a criança pequena na barriga da mãe,
A mãe não pode ficar em determinadas posições para dormir, principalmente porque ela fala assim, a criança não aceita. Depois, a criança maiorzinha, ela já tem a personalidade dela. Então, o que acontece? Aquela criança somos nós. Agora, para voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que ter a dignidade assim, de saber que nós é que temos que voltar. Nós é que temos que fazer o trabalho de conhecer os ensinos. Por isso saímos para a criação, para termos o desenvolvimento. Não é em grupo, não é na coletividade. E é bem importante assim, que muitos acham ainda que é na família. É só observar o costume dentro da moradia de todos aqueles. Qual é que tem costume bom? Qual é que está dedicando um tempo para ele, para conhecer os ensinos? Então a evolução é individual. É o esforço que cada um precisa de fazer. A individualidade da pessoa. E ela tem que ir fazendo esse trabalho de alinhar-se, de ir verificando tudo aquilo que ela aprendeu, e tudo aquilo que ela está verbalizando, e tudo aquilo que ela está ouvindo. Porque nós sabemos assim, que numa determinada sessão, trabalha tantas e tantas pessoas, e surge ali uma situação. Eles procuram resolver a situação sem levar aquele problema para o seu superior. Então eles procuram resolver, porque aquilo surgiu na sessão. Então nós tínhamos que ter essa capacidade de resolver as coisas que nos apresentam sem levar para o chefe. Quando a pessoa vai dormir, se ela não resolveu aquilo que precisaria de ser resolvido, aquilo vem na memória dela novamente. E ela embarca naquilo com seus pensamentos. Resolver, caminhar, voltar para a pátria do espírito é um problema individual. E a pessoa tem que saber assim que quando fala que é um problema, é porque a pessoa não conhece. Quando a pessoa tem um conhecimento, aquilo parou de ser problema, ela não deixa desencadear, ela trabalha antes. Um esforço é a vida toda, e aquela condição bem importante assim, de sermos dignos de pagar o preço. Se a pessoa descuidou, não tem fantasia. Na vida, dentro de nós, não tem fantasia. Aquela condição que muitos falam assim que vai passar. Sabemos assim que quando chove forte, a água passa, mas muitas vezes ela leva a moradia, leva outros pertences de alguns. Isso é físico, então vai passar na nossa vida, o que vai levar? Vai nos deixar sem saúde? Não podemos. Aquele agricultor, ele não planta depois que passou a chuva. O plantio é feito antes. A capacidade que ele tem para ver antes aquilo que precisa. Nós, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. Porque nas histórias dos preparados, na moradia, não tem história de preparados ruins. Para dentro de nós, o esforço que cada um precisa de fazer é um trabalho assim bem importante assim, a pureza. Muitos acham assim que ele agora julga que tem pureza. A pureza é diferente. A pureza, a pessoa cuidar dela, ela nem pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ela nem pode responder uma pergunta se não foi feita a ela. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para termos a pureza, nós temos que ter primeiro o conhecimento dos ensinos, irradiar de maneira segura que nos possibilita uma determinação na nossa vida. Então, cada um de nós é que tem que ter essa responsabilidade de ter a segurança daquilo que ele precisa. Um esforço é toda época. A infantilidade é uma condição do espírito humano, a grandiosidade do universo. Então a pessoa sabe assim que na parte interna, na parte do espírito, não tem como o espírito humano conhecer todas as energias que circulam, a grandiosidade do universo. Então nós temos que trabalhar conosco, de maneiras que nós ficamos na vida com aquela segurança que cada um precisa. E é bem importante assim, porque aquele agricultor, no procedimento dele da colheita, aquelas sementes que são fracas, ele não seleciona
para o plantio seguinte. Então nós somos assim. Se nós não apresentarmos o conhecimento das leis que o Criador instituiu, se não trabalharmos de acordo com os ensinos, também não teremos serventia. A serventia só é possível quando a pessoa se inteira de todas as leis. Isso é bem interessante, porque em todas as coisas que a pessoa é responsável, ela tem que saber todos os detalhes de todas as coisas. Não é mais ou menos, é uma condição física e verdadeira. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. Conhecer, nos tornarmos inteirados daquilo que nos possibilita uma segurança interna. Toda época é um trabalho individual e é bem importante assim a pessoa ficar bem segura com o que ela precisa, porque se ela descuida, ela é que ficou prejudicada, porque tem aquela referência bem importante assim de não sermos selecionados. Então aquela condição assim de muitos serem chamados e poucos serem escolhidos, isso é uma condição física. Na empresa, quando tem um movimento, aqueles que não se encontram enquadrados no movimento da empresa, eles são excluídos. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então aquela confiança assim de achar que vai dar certo, a pessoa tem que ter a base do procedimento que ela está tendo. Toda época é sempre individual e a evolução é sempre individual. É um esforço que cada um precisa para ele mesmo. A infantilidade é esta condição bem importante assim, está relacionado à pureza, está relacionado àquela condição que a pessoa precisa de conhecer as leis. Tem um ensino bem importante que fala assim que com a vara que mede, a pessoa será medida. Quer dizer que se nós fazemos um julgamento sobre o outro, então o que acontece? Seremos julgados da mesma maneira. Então não podemos assim cuidar da vida dos outros. Temos que observar o procedimento que nós precisamos de ter para nós. Se a pessoa quer ter um sono que possibilita uma recomposição orgânica, então ela tem que lembrar assim que ela é que tem que ter uma condição de paz dentro dela. E durante o seu dia ela tem que ter tido uma condição de pureza com seus pensamentos. Se nós ficamos analisando coisas que não é da nossa responsabilidade, criamos uma condição como se fosse uma serpentina. Ficamos em volta daquilo. E muitas vezes aquilo que nós estamos pensando, nós não temos nenhuma responsabilidade. Cada um é que tem que observar o que a pessoa faz que vai ser bom para a vida dela. Se ela faz coisas que possibilitam a ela ter paz, então cada dia que passa a pessoa fica mais tranquila dentro dela. O tranquilo não é uma acomodação, porque a pessoa teve uma lucidez, ela precisa de trabalhar para continuar sendo lúcida. Isso é bem importante assim. Se a pessoa acha assim, porque teve instante de lucidez, então não é suficiente. Cada um é que tem que ir observando assim os procedimentos que a pessoa precisa de continuar tendo. E é bem importante, porque uma pessoa que pratica esporte, ela fez um esforço o ano inteiro para ter um sucesso naquilo que ela estava pretendendo. Ela teve o sucesso. Para o ano seguinte, ela precisa de continuar fazendo esforço a vida toda. Então nós tivemos um instante de lucidez, então nós temos que voltar e ver o que possibilitou que tivéssemos esse instante de lucidez, para que venhamos a ter novamente novos esforços, para que nós tenhamos mais lucidez. Então até a nossa vida ser de lucidez, porque nós dedicamos o nosso tempo para nós nos esforçamos para conhecer os ensinos, para viver de acordo com os ensinos. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que ela vai tendo instantes de lucidez. Para que esses instantes sejam aumentados, ela precisa de continuar estudando. Do jeito que aquele que é responsável por aquela sessão, ele desenvolveu uma maneira
para que as soluções nem precisassem de chegar até ele, porque aqueles seus comandados procuram ter aquela sabedoria para ter a solução daquilo que apresentou. Então, para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Cada um é que tem que ir observando que ele é que tem que ter o saber para aquilo que apresenta na sua vida interior. E quando a pessoa vai tendo instantes de lucidez, ela vai tendo também uma confiança para ir vendo o anterior da sua existência, o seu ontem, o ano anterior. Então ela vai tendo uma condição de conviver melhor com ela. E nós, na velhice, aqueles nossos ascendentes, muitas vezes, não apresentam uma confiança na fase da vida que se encontra. E muitas vezes ficam sem saúde. Então o que acontece? Distante da luz, distante dos ensinos. Porque se nós estivéssemos ligados aos ensinos, nós estaríamos organizando. Quer dizer, se eles estivessem ligados aos ensinos, eles estariam organizando o seu dia a dia. O princípio da existência de uma pessoa na matéria grosseira sempre é bom, de uma maneira geral. As acomodações, a recepção pelos familiares. Depois, durante a nossa vida, nós tínhamos que caminharmos de uma maneira que a nossa velhice teria que ser uma velhice boa. Então, o distanciamento da luz vai fazendo com que nós caminhemos de qualquer maneira. Então, essa orientação que a infantilidade não é a criança, porque todos nós conhecemos crianças que não apresentam nada de infantil. A infantilidade é um ramo da pureza, para a pessoa lembrar assim que ela precisa de ter a pureza dentro dela. A primeira coisa que nós precisamos de ter é a pureza, e a pureza a pessoa consegue através dos ensinos, porque ela muda a maneira de ser. Não é uma aceitação no relacionamento com as pessoas. A pureza é uma condição de uma compreensão. Se o outro está precisando de ter aceitação, a pessoa tem que lembrar assim, que ela vai ficar mais enfraquecida, porque ela agora passou a cuidar de outras pessoas e ela então está esquecendo dela. O primeiro mandamento, quando fala assim que não terás outros deuses ao meu lado, é justamente por isso. Porque a pessoa vai atuar na vida com a responsabilidade que ela tem. Toda a época da nossa existência, a nossa atuação será de acordo com o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, o que entra desse propósito, a seleção tem que ser feita no início. Se vai caminhar na mesma direção que eu caminho. Agora, uma pessoa que não tem propósito nenhum, qualquer orientação, qualquer fala que trouxer para ela, então ela acha assim que é a solução da sua vida. É uma consequência assim, porque de imediato vai ficar sem saúde e na sequência vai ficar sem ser considerada por aqueles com quem ela convive, com quem ela relaciona. Então o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esse equilíbrio. Se a pessoa não se esforça para assimilar as informações, as instruções, as advertências que existem no livro Na Luz da Verdade, não tem como auxiliá-la. Ela vai se emaranhando na sua vida. Aquela naturalidade de parar, de ver o caminho que caminhou, parar e observar agora a direção que ela precisa de ter, de melhorar-se, de saber que uma melhora é a vida toda. A pessoa tem que fazer esforço a vida toda para ela melhorar, devido às tendências que nós trouxemos de épocas anteriores. Estuda o livro Na Luz da Verdade,